dias do Flamengo 100% atualizados, agora com o Marinho. Enquanto isso, no mundo profissional, dia de emoções pra valer com a apresentação do Marinho, que levou o pai dele, o seu Zé Carlos, pela primeira vez, coisa inédita na carreira do jogador. Nunca esperava de acontecer isso, que eu sempre pedi a ele pra ele jogar no meu time que eu mais amo. E chegou o momento. Quando eu falei assim, ó, acertei, a primeira coisa que veio na cabeça depois do primeiro gol, né? De poder fazer uma homenagem pro meu coroa. Então isso eu acho que vai ser algo incrível, assim. Eu já tô mentalizando isso. Novos desafios é o que eu mais estava precisando. E chegar num clube como o Flamengo, com jogadores de seleção, jogadores que tem aqui no clube, isso só me motiva mais a almejar grandes coisas. Esse é o objetivo que eu tenho aqui. E ele sabe, né, o treinador sabe a posição que eu gosto de jogar, mas o mais importante é que a gente possa estar preparado onde ele colocar e eu estar 100% pronto. Muito bem, aqui estamos com André Kfouri, Gustavo Zupac, que adorou o filme da apresentação do sósia do Marinho. A capacidade de surgirem sósias dos jogadores do Flamengo é algo absolutamente inesgotável. Inesgotável, é parecido ao sósia do Marinho. E aí, André, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Ô André, começando contigo, o que essa relação do Marinho Real com o Flamengo pode ajudar nesta temporada aí, ele brigando por vaga de titular? Na inspiração dele, né? A gente conversou sobre isso na semana passada, quando o negócio foi fechado, ele foi apresentado hoje, claro, mas essa relação do Marinho, nesse momento da carreira, depois de passar pelo Santos, ter sucesso, ter se firmado ali como talvez o principal jogador do time. Aliás, as atuações recentes do Santos sem o Marinho mostram como ele vai fazer falta e como vai ser complicado para o Santos encontrar alguém para fazer o papel dele, pelo menos com alguma qualidade. Acho que com a dele não vai ser possível encontrar. Mas essa relação com o Flamengo, com a camisa, com o pai, a alegria proporcionada ao pai, a emoção genuína que ele mostrou, mesmo num ambiente de futebol tão profissional, tão gelado, as relações tão formais, digamos assim, eu acho que faz diferença sim. A gente falou sobre o encaixe do Marinho no atual Flamengo, quem deveria sair do time para ele jogar, a situação de ter que brigar por posição, que eu acho que é a mais provável, mas na hora de se estimular, na hora de se alimentar com a ilusão, né? Essa relação eu acho que funciona, serve para impulsioná-lo, eu acho legal, acho bonito. Emoção genuína. Gostamos, né, Zupac? Claro Legal. que sim, especialmente quando envolve ou do pai pro filho, ou do filho pro pai, né, ou da mãe ou da filha, enfim, mas quando tem esse elo direto, né, fica mais verdadeiro, né, porque a gente vê muito, eu pelo menos tenho visto muitos jogadores sendo apresentados e, não, porque é o meu clube do coração. O número de jogadores que estão sendo contratados pelos clubes de infância é uma enormidade. E aí nunca sei se é verdade ou não, pode ser verdade, pode não ser, mas sempre ficou muito claro nas palavras do pai do Marinho e os vídeos antigos, né, antes dele ser contratado pelo Flamengo, bem antes dele ser chamado pelo Flamengo para fechar esse contrato, já deixavam isso claro. Então acho que ninguém discute a genuinidade dessa relação. Quanto isso vai ajudar o Marinho, eu não sei mensurar, mas no primeiro contato, e até para o torcedor já criar simpatia pelo jogador, né, num primeiro contato, uma primeira mensagem, isso é válido. Não é isso que vai definir se vai dar certo ou não. É a bola, e na bola o Marinho é tão capaz quanto no discurso dele, do coroa dele, para conquistar esse espaço. Olha, então o Marinho chegou, já fala, já treinou já 2 vezes. Agora, o Flamengo ainda está interessado em outro atacante. No caso, Everton Cebolinha, o Marcos Braz admitiu que tem interesse sim no jogador brasileiro que joga em Portugal. Vamos ouvi-lo. É um atleta que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros. Cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar, mas a gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é com calma, com cuidado,
achou que uma chegada do Marinho fosse carta fora do baralho. Surpreende isso, esse interesse oficial agora? Mais do que o interesse, me surpreende a divulgação do interesse de maneira tão transparente por parte do Marcos Braz, o que me leva a crer que o Flamengo vai fazer esforços para contratar o Everton Cebolinha. Por mais que ele ache difícil, e acho que ele publicamente dizer que é difícil é uma ótima estratégia para o Flamengo também, né? Coloca o Flamengo quietinho na história e o Flamengo tem agido bem silenciosamente, né? Se a gente voltar nas últimas negociações, os movimentos do Flamengo que todos sabiam que o clube ia fazer, que era a busca pelo Jorge Jesus, foi mal sucedido para o clube, né? na simples operação de tentar contratar o técnico e para a própria imagem, né? Não por acaso o Flamengo foi rapidinho fechar com o Paulo Souza antes que perdesse ele para o Internacional. E na chegada do Marinho, por exemplo, esse silêncio adotado, ele é muito favorável ao clube que está contratando. Quanto menos se fala, melhor para quem está gastando para comprar qualquer coisa, né? Isso vale para o jogador, vale para o fã de esporte que vai comprar um carro. Aliás, está caro para comprar carro e tem tanta coisa. Mas o Cebolinha não é uma necessidade, né? O Cebolinha, ele seria um luxo para o Flamengo. A necessidade era o Marinho para repor imediatamente o Michael. A não ser que, e isso me leva a desenvolver esse raciocínio, que o Flamengo, ao tentar contratar o Cebolinha, esteja também começando a se preparar por uma mudança de elenco, que não se sabe quando vai acontecer. Seja pela vitrine, que começa a ficar mais brilhante para o Gabriel, por exemplo, passa a ter proposta para outros jogadores, seja por entender que a idade de alguns dos seus atletas já sugere a preparação para uma troca de elenco futura. Porque você contratar o Cebolinha por 15, sei lá, não sei quantos milhões de euros, não serão poucos, se o Flamengo fizer, é mais do que para tapar um buraco de elenco. É para preparar um movimento futuro. O Cebolinha é um cara que você compra para ele ficar, né? Porque não compra para revender na sequência. Então me sugere essa ideia também. Eu ri aqui dos preços altos, algo que não tem graça nenhuma, porque eu sei o que o Zupac está passando, acompanho os dramas diários dele para fazer compra. Mas ele é sagaz. Ele é sagaz. Nos mercados alternativos e paralelos. Malandro. Eu sou igual o Marcos Braz, eu procuro sempre a melhor saída. Sobre o Marcos Braz, Edu, se você me permite, quando alguém na posição dele dá uma declaração como essa, assim, sem dizer muita coisa, né? Porque também não pode falar muito, e passa alguns recados, como ele passou, e um deles é essa dificuldade na transação. A tradução, ou pelo menos uma das traduções nós queremos saber quanto esforço o Cebolinha vai fazer para vir jogar no Flamengo. Se for bastante esforço, vai dar, mas vai dar mesmo. Empréstimo. Se não for, aí... Não, às vezes o jogador faz uma força, o Benfica aceitar menos, né? Se não for tanto esforço assim, aí aquela contratação que era difícil, realmente foi muito difícil. Porque assim, ele deixa claro, fala assim, Cebolinha, quero saber se você tem vontade de voltar para o Brasil. Se o Cebolinha falar que tem, e aí o Marcos Braz vem a público e falar, mas é muito difícil, aí ele bota o Cebolinha para trabalhar para ele, né? É um movimento mais comum do que parece. E tem também a indefinição sobre o local da Supercopa do Brasil. Marcos Braz falou sobre isso também. Demonstrou certa irritação. Essa competição é uma competição da CBF, a priori está marcado ainda para Brasília, essas informações que a gente tem. Em relação à maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for jogar ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do Brasil o Flamengo vai ter a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. Você que está meio perdido no calendário, hoje é dia 31 de janeiro. A final da Supercopa, ou a Supercopa, vai ser disputada dia 20 de fevereiro. Então, é absurdo, André, o absurdo estarmos a 20 dias do jogo e não termos o local definido. Lembrando que Brasília colocou aí obstáculos para a realização de jogo com público por causa da pandemia, do agravamento da pandemia. Você está sendo muito exigente. Você é um cara que vai disputar maratonas fora do Brasil, corridas de elite na Europa. Você está mal acostumado, Edu. Quanto tempo? Ainda mais de 20 dias. Tem tempo, né? Você está querendo demais. Você está muito exigente. O padrão aqui no Brasil é resolver a coisa na semana anterior. E dane-se todo mundo que quer ir ao jogo e tal, entendeu? Basta colocar os jogadores em campo, a equipe de arbitragem para trabalhar e ter uma televisão para mostrar. A parte organizacional
nessa ocasião entregue à CBF, né, que o símbolo desses problemas todos é assim que funciona. Uma semana antes está muito bom e dane-se todo mundo. É assim que funciona aqui. E é um jogo que a gente bota tanta expectativa, né, Zupac? A gente quer que seja realizado em alto nível, mesmo que seja sem público, mas que a gente tenha essa definição logo, né? Vamos ver, porque o Atlético se queixa que é um lugar ali... Fala-se em São Paulo, na possibilidade de ser no Morumbi ou na Neoquímica Arena. Hoje é o lugar mais forte comentado nos bastidores. A torcida do Flamengo é maior, mas do Atlético também tem muito atleticano, tem muito caso, né? Vai, mas o que não é um problema, é? Não, o que o Marcos Braz falou é muito verdade, assim, a não ser que seja em Belo Horizonte, a Supercopa, em qualquer outro lugar vai ter mais flamenguista do que atleticano. Isso é natural, isso assim, não tem como evitar, né? E a CBF, na minha visão, ela estava corretíssima em tentar levar o jogo em marcar o jogo, não levar, né? Porque o jogo já era lá. Marcar a Supercopa para Brasília, porque é um campeonato, é uma data da CBF, quem organiza é a CBF. Esses estádios que não são utilizados para praticamente nada, a não ser esse tipo de jogo, é para isso que eles servem. É a Capital Federal, foi lá a outra final, a outra Supercopa e tá tudo certo, assim. Paciência, é o clube mais popular do Brasil de um lado, não tem como você remediar, a não ser que você leve para Belo Horizonte, mas aí você arranja... Mas neste momento, o Distrito Federal não pode ter evento... Não pode, exato. Vai levar para São Paulo, vai levar, sei lá, para onde, vai ter mais rubro-negro. Isso não pode ser um problema. Claro que não. Tem 2 lugares em que esse jogo não pode acontecer, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, porque não é correto com as equipes que vão disputar. Você dá uma vantagem que não é certo. Nenhuma dessas equipes obter para disputar um troféu, mesmo que seja simbólico, do ponto de vista esportivo, não tenha tanto valor, não interessa. Não dá para ser em Belo Horizonte, não dá para ser no Rio de Janeiro. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem que houve uma Copa do Mundo realizada em 2014 aqui no nosso país. E uma fortuna faraônica foi gasta para construir estádios. Existem estádios belíssimos, talvez até melhores do que os que foram utilizados na Copa, que foram construídos mais ou menos na mesma época e que também podem ser usados. Não falta estádio para fazer jogo de futebol no Brasil. Não falta estádio de futebol construído para a Copa para fazer rally, feira de artesanato, todo e qualquer espetáculo cultural e, eventualmente, também um joguinho de futebol. É isso que nós temos aqui. Então, não dá para ser no Rio, por causa do Flamengo, seria muita vantagem. Não dá para ser em Belo Horizonte, por causa do Atlético, seria muita vantagem. Fora isso, escolham e resolvam rápido, pelo amor de Deus.